Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês, mais esse dia, mais essa semana, espero que vocês continuem se cuidando, quem consegue ficar em casa, se cuide em casa na hora de sair, quem está saindo para o trabalho também se cuidando na ida, na volta, na hora de chegar em casa. E queria falar aqui também, é muito bom, mais uma vez a gente ter a oportunidade para conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês e a gente refletir junto sobre um texto da Epístola de Romanos, capítulo 5, dos versículos 6 a 11. Esse texto faz parte das leituras do segundo domingo depois do Pentecostes, que é o domingo que a gente está agora na igreja, e pós-Pentecostes é o período que a gente está agora na igreja. Então eu vou fazer a leitura e depois a gente faz uma reflexão juntos aí sobre esse texto que eu acho que vai ser importante para os dias que a gente está passando aí. Então o texto eu vou fazer a leitura na NTLH, você pode seguir com a tradução que você tiver aí mais fácil, que você gostar mais, mas hoje eu vou ler na NTLH, certo? Então o texto diz o seguinte: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Esse texto, ele é um texto bastante esclarecedor sobre o amor de Deus por nós. Eu acho que a gente aprende bastante coisa desse texto. A gente aprende que, a partir desse texto, aliás, desse capítulo de Romanos inteiro, se vocês tiverem curiosidade e quiserem ler, eu acho que é sempre muito bom, muito importante. Mas o que a gente aprende especificamente desse texto também, que está incluso no capítulo geral aí? A gente aprende, por exemplo, o que é a graça de Deus, essa definição de graça. A graça é aquilo que a gente merece, ou aquilo que a gente não merece, aliás, mas é o amor de Deus que ele dá para nós, que ele concede para cada um de nós, mas a gente não merece. E a gente também tem nesse texto uma descrição do sacrifício de Cristo. O texto diz que ele morreu tanto pelos amigos como pelos injustos, né? O Paulo fala isso, né? Alguém talvez morreria pelo seu amigo, mas Cristo não morreu só pelos seus amigos. Ele morreu pelos injustos. Isso é uma descrição do sacrifício de Cristo. Quem são os injustos nesse texto? Bom, somos cada um de nós, né? É o que Paulo fala depois no versículo 8 ali, né? Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. E esse é um ponto importante que a gente vai pensar um pouco, mais para frente um pouco. Esse texto também é uma descrição que mostra que o sacrifício de Cristo, ele é a demonstração do amor de Deus por nós, né? Se a gente pudesse colocar isso numa equação, a gente poderia colocar de um lado sacrifício de Cristo, um sinalzinho de igual, e o amor de Deus por nós, né? Isso é uma característica muito importante do amor de Deus. Ele não é um amor de ideias, não é um amor que fica só no sentimento ou na palavra, né? Aquele negócio meio etéreo que a gente não sabe. Não, o amor de Deus,
ele, ele é histórico, ele aconteceu em atos, né? Tanto que quando a gente fala, quando a gente ama uma pessoa, se a gente não demonstra amor por ela, é complicado, né? E foi isso que Deus fez. Ele demonstrou amor por nós. E qual foi a demonstração de amor de Deus por nós? Ele veio até o encontro de cada um de nós quando a gente era pecador e salvou cada um de nós dessa nossa condição. E isso, bom, isso é amor, né? É isso que Cristo fez, é isso que a igreja agora anuncia, que cada um de nós deve anunciar para as pessoas, né? Essa é a função da igreja, falar desse amor de Deus. Esse texto ele também ensina, mais uma vez, né, assim como a Bíblia sempre ensina, que Deus veio até nós, né? Deus, Deus veio até nós e o texto frisa quando nós ainda éramos pecadores. O que isso significa? Que ele não veio, ou Deus não abençoa a gente porque a gente é bonzinho, ou Deus não abençoa as pessoas no mundo em geral, porque aliás Deus não abençoa só os cristãos, mas Deus faz cair chuva sobre justos e injustos, né? Mas significa que não é a gente que aceita Deus em primeiro lugar, mas é Ele que escolheu reconciliar a gente consigo mesmo. Não é um movimento meu de chegar até Deus. Isso é coisa da cabeça humana. Não é coisa. Não foi o que aconteceu de fato. Não foi o que Deus fez. É, e, e parte então de Deus essa reconciliação com a humanidade como um todo, né? Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar esse mundo pecador, e parte de Deus a intenção de salvar cada um de nós individualmente. E por fim, é por causa disso que a gente se alegra. O texto diz lá no fim, no versículo 11, né? E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez e por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Então ele diz claramente, né? Nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez. A gente não se alegra só porque eu descobri Deus e não, Deus se reconciliou com a gente descobriu ele. Mas eu acho que esse texto vai além de ensinar isso, ou só isso pra gente, né? Eu acho que esse é um significado claro do texto. A gente não precisa discutir muito isso que o texto está falando. Mas eu penso que tem alguns outros ensinos que a gente pode extrair, ou pode tirar desse texto para a nossa vida, que a gente pode aplicar para a nossa vida, que vão além disso. A experiência, eu não sei se só eu percebo isso, eu tenho a impressão de que não sou só eu que percebo isso, mas a experiência que a gente vê, né, a observação do nosso mundo, mostra que muitos cristãos pensam ou agem de uma maneira que até é um negócio complicado de falar, mas muitos cristãos agem como se eles estivessem certos em tudo no mundo, em relação a tudo e todas as coisas, e que ser cristão é uma carteirinha de que a gente vai poder dar opinião e a gente vai dar uma carteirada e falar, não, eu sou cristão, então eu entendo qualquer coisa. E eu acho que muitos cristãos, eu sei que eu faço isso e eu tenho certeza que muitos de vocês também devem fazer isso, mas a gente tem muito uma ideia de querer vencer um argumento, né? Seja ele político, religioso, econômico, enfim. Né? Eu sou cristão, então eu tenho autoridade, eu posso falar de tal coisa e tal coisa e tal coisa, porque, enfim, como se viesse uma luz de Deus, só porque eu sou cristão eu posso falar qualquer coisa de qualquer assunto, eu vou estar certo. É complicado, mesmo religião, né? E a gente, eu não estou falando sobre a gente acreditar que a gente está certo, né? Eu acredito em Deus, eu acredito que eu ser cristão
é o conhecimento correto sobre Deus e sobre, enfim, sobre a salvação, sobre o ser humano. Eu acredito nisso. Eu sei tudo sobre religião, sobre cristianismo, ou eu sei tudo sobre relação do cristão com política. E se todo mundo, se as pessoas não agirem do jeito que eu acho certo, então elas obviamente estão erradas e vão para o inferno porque elas estão do outro lado. Ou uma visão econômica, né? Se as pessoas não forem do meu mesmo pensamento que eu, elas obviamente estão erradas. Por quê? Porque Deus falou comigo em um sonho sobre isso. Não, isso é um absurdo. E por que eu acho que esse texto fala isso, né? Primeiro, a gente acha que talvez se tornar cristão seja te dê uma autoridade para estar certo, e no fim quem não acredita que corra atrás. Eu acho que existe uma prepotência da parte dos cristãos. Fala assim, se você está errado, você corre atrás. Eu estou certo, eu não vou mudar de opinião, eu vou defender minhas posições políticas como se fossem religiosas, ou vou defender minha posição econômica como se fosse religiosa, e o problema é seu, você corra atrás. Eu não sei se vocês conseguem, se vocês percebem, mas mesmo que eu esteja certo, agir dessa maneira é absurdamente errado. É absurdamente o contrário daquilo, do jeito que Deus agiu com a gente. Deus não agiu assim com a gente. Ele não agiu como certinho. Ele não agiu como o cara que, não, eu tô certo, e se vocês não me seguirem, aí se vocês não se virarem, o problema é todo de vocês. Se Deus fizesse isso, a gente estaria todo mundo, como diz o dito popular, no vinagre. É por isso que eu acho que é bom a gente lembrar um pouco o nosso lugar. O texto que a gente leu hoje, lá no versículo 8, diz: Deus nos mostrou quanto nos ama. Dois pontos. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Acho que isso é muito forte. Isso deve deixar a gente humilde, né? Em relação a Deus e em relação aos outros. Deus não veio até nós porque a gente é especial. Ele veio porque ele quis salvar o seu mundo, ele quis reconciliar a criação dele consigo mesmo e ele quis salvar cada um de nós. Isso deve ensinar alguma coisa pra gente. Isso não deve fazer com que a gente haja como melhores. Essa é a prioridade do cristão, agir como se fosse melhor que os outros? Eu acho que não. A gente esquece que esse texto continua, né? No capítulo 5, Paulo fala toda essa questão da graça de Deus e como a gente é salvo de graça e Deus, quer, no fim das contas, ele quer salvar o mundo, né? Ele fala que Cristo, como o segundo Adão, o primeiro Adão trouxe pecado para o mundo, o segundo trouxe salvação. Mas lá no versículo 6:1 ele diz um negócio bastante forte. Ele diz assim, ó: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente mais? Aumente ainda mais? Eu não acho que nós, como cristãos, nós forcemos essa barra conscientemente, pelo menos. A gente, eu vou para o mundo para que Deus me seja mais gracioso comigo. Eu acho que esse não é o pensamento da maioria dos cristãos. É o nosso que a gente peque com mais força para ter mais graça. Não conscientemente. Mas eu acho que às vezes a gente age pecando sim. Ou a gente age como se o pecado talvez não fizesse parte da nossa vida e como se as nossas opiniões não fossem pecado. Mas preconceito é pecado. A gente está vivendo um momento não de mais preconceito, mas de mais que a gente consegue perceber. A gente, na verdade, a gente fecha os olhos, né? Tá mais na mídia o preconceito por causa de manifestações nos Estados Unidos. Infelizmente, quando morre alguém aqui no Brasil, a gente não liga muito. Mas racismo é pecado, por exemplo. E a gente passa. A gente deixa passar isso. Se aproveitar da fé dos outros é pecado.
seja por benefício financeiro ou por benefício de poder. Vender milagre é pecado. Como não? Sabe, alguém tem dúvida disso? Corrupção é pecado. Não só a do partido que eu não gosto. A do partido que eu gosto também é pecado. Mas eu defendo uma das duas sempre, eu como cristão. E pra quê? Porque eu acho que talvez eu tô em cima da carne seca, eu sou melhor. Talvez. Eu espero que não, mas talvez. Então, de certa maneira, eu acho que a gente acaba não dando o testemunho que a gente deve dar. Por quê? Porque eu não vivo pecando para que a graça de Deus, não conscientemente, mas eu peco e eu falo assim, não, mas Deus me perdoa. Deus perdoa. Mas isso não é desculpa para a gente fazer esse tipo de coisa, para a gente não refletir sobre as nossas atitudes, a nossa consciência. Se eu acredito em Deus, eu devo, sabe, eu não vou agir de uma maneira diversa, eu não vou agir como alguém que comete esses pecados ou que comete qualquer pecado e se orgulha deles. Às vezes a gente se orgulha de um pecado. É complicado. Então, trocando em miúdos, essa reflexão toda que a gente fez até agora, né? Muito cristão se acha melhor do que os outros. Assim como tem muitos não cristãos que se acham melhor. Eu não estou falando com eles. Eu estou falando entre cristãos, provavelmente. Eu estou falando de mim. Não é porque uma outra pessoa... Aquele negócio, mãe, né? Se o Joãozinho pulasse da ponte, você ia pular? Agora, porque o outro peca nesse sentido, não, então eu posso ser arrogante. Se ele é, eu posso. Não. Parece que a gente esquece esse versículo 5:8, né? Que Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. E é esse o nosso motivo de alegria. Não é estar certo o nosso motivo de alegria. Eu sei porque eu fico alegre quando eu estou certo. Mas não é esse o nosso motivo de estar alegre enquanto cristãos. A minha oração é para que a gente possa testemunhar esse amor que a gente conhece. Se a gente acredita de fato em Deus, a gente conhece esse amor. E que a gente testemunhe mais esse amor do que as nossas picuinhas. Para que as pessoas possam conhecer esse mesmo amor de Cristo que a gente conheceu quando a gente ainda vivia, como diz o versículo 8, quando a gente ainda vivia no pecado. Porque eu vou negar isso para as outras pessoas? Então a minha oração é que sempre Deus abençoe cada um de nós e que o nosso testemunho seja muito mais do que está certo em alguma coisa. Isso se a gente tiver, e eu acho que muitas vezes a gente não está, mas que a gente testemunhe o amor de Deus. E Deus, eu confio que Deus é melhor do que a gente em mostrar para as pessoas aquilo que cada uma precisa na vida. E eu confio que que Deus vai mostrar isso para cada um de nós também. Que Deus nos abençoe nessa empreitada, então. Amém.